como, como quem vivenciou as aulas, assim como a Catarina, a própria Rê, a Cláudia fala assim, nossa, você olha pra gente, você já monta a aula na hora, já sabe o que o corpo está falando sem eu falar nada. Falei, porque o corpo da gente, ele fala o tempo todo, a gente só não escuta. Enfim, fiz pós-graduação em treinamento físico personalizado, porque eu já tinha essa inquietação de fazer meus atendimentos individuais. Fui estudar a questão do barefoot training, que é o que representa os pés descalços no chão. Tudo até então, o norte era muito motor, né? Era muito mecânico. Vim para Portugal e aí eu me redescobri muito por conta da Estelita, que começou a me cutucar, falando assim, escuta, aqui tem mais coisa, aqui tem mais coisa, se permite, deixa a coisa andar, né? Segue o fluxo. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre bioenergética, comecei a me aprofundar mais nas questões psicossomáticas, e vieram, né, todos os cursos, e eu montei um movimento e performance, que desde a essência dele já era uma essência assim, como base da educação física, mas que o motor não era físico. O nome movimento e performance para mim não era performance física, nunca foi. Foi uma performance em termos de ser humano, de desenvolvimento de outras coisas. Performance de me empoderar como mulher, performance de ter liberdade para brincar com os meus filhos no chão, de ser quem eu sou. Era isso que sempre foi a performance para mim. E aí eu comecei a trabalhar. O que aconteceu? Eu já entendia de todas as relações, né, do sistema nervoso, na parte corporal, mas aqui as pessoas começaram a chegar até mim muito pelas questões de dores, né? Ai, tô com dor no ombro e aí me falaram que você faz alguma coisa, as pessoas não explicam direito o que é, mas que isso some. Claro que some, porque a dor no ombro era a dor física referida pela pessoa, que ela conseguia identificar, mas tinha um histórico complexo emocional que ninguém tinha coragem de ir lá e começar a mexer naquilo lá. Foi quando eu comecei a mexer com as mãos, eu senti a necessidade de me conectar Nora, próximo. Oi? Eu acho que Achei que alguém que alguém não tinha está no falado. mudo. Continua, pode continuar. Tá. Eu vi que tinha uma necessidade de estar mais próximo com as pessoas. Eu comecei a trazer as questões sensoriais, eu trouxe as músicas para a aula. No Brasil eu não usava música, né? Já pensando nessa coisa dos sentidos. Trouxe a música, trouxe a percepção do tato, né? De alguns materiais, as brincadeiras, sempre pensando nas questões sensoriais. E aí um belo dia eu não sei, sabe quando você passa numa loja, o primeiro óleo que eu comprei, ele ainda está aqui, ele está cheio, porque eu parei de usar, porque eu comecei a usar o Dudu Terra, já vou falar por quê. Foi esse olhinho aqui, ó. Foi uma mistura de arnica com lavanda. Eu passei isso no meu pulso e assim, a coisa começou, me deu não foi uma energia, mas eu entrei em contato com algumas coisas dentro de mim que os meus movimentos, eles começaram a fluir de uma outra forma. Eu falei, claro, é sensorial, eu nunca tinha pensado, eu uso tato, eu uso, né, a questão do ouvido, e eu não tinha pensado no olfato, é óbvio, e o olfato tem toda a relação com as emoções. E aí eu comecei a usar os olhinhos nos alunos, esse mesmo. Então as pessoas chegavam e eu passava o olhinho, eu brincava, eu falei, vem cá, deixa eu passar a bênção em vocês. Porque era uma forma de acolher as pessoas. Foi quando eu comecei a introduzir os chás também. A Claudinha também sabe disso, porque eu tinha minhas misturinhas de chá para as pessoas tomarem, pensando o quê? No paladar também. Tudo pensando em acolher a pessoa. E isso acabou ficando uma marca registrada. Eu fui ministrar os workshops e tudo, e eu já ia com olhinho. E eu percebia que os professores também, eles começavam a disparar a atenção deles só por causa desse cheirinho, que nem era tão forte. Enfim, aí eu comecei a escutar sobre o do Terra. Falei, caramba, ganhei. O primeiro óleo que eu ganhei do Terra foi o Peppermint e o de lavanda, e o de melaleuca, minto, foi Peppermint e melaleuca, foi da minha irmã,
Eu trouxe do Brasil numa viagem que eu fiz para lá. Ela, me falaram desses óleos e que são muito bons e tal, não sei o quê. Só que ela não me explicou da diluição, não me explicou que a concentração era maior e eu achei muito forte. Eu abri o vidro e eu falei, nossa, isso aqui é muito forte. Trouxe comigo. E falando do terra, falando dos cheiros, eu comecei a ler. Eu falei, gente, aqui tem mais coisa. Aí eu sentei um dia com a Clara e a Clara falou, Paty, é assim, você usa uns olhinhos na aula, você já ouviu falar sobre o do terra? Eu falei, já, Clara. Então, vamos lá, deixa eu te explicar o que que é. E aí ela começou a me falar dos olhos. E aí na hora, assim, o que eu já achava que já estava aqui meio que na penumbra, abriu assim. Falei, caramba, eu já sei quais são os óleos que eu quero. E eu já, na hora, eu nem pensei em usar as misturas, o óleo mesmo. Na hora já me veio uma coisa de sinergia, mesmo sem eu entender exatamente. Porque por alguma coisa eu achava que eu tinha que completar. Eu pensei em usar os óleos para despertar as pessoas dentro do que eu trabalhava nas movimentações, né? Que é a questão das raízes, as questões intuitivas, enfim. E agora na quarentena isso assim aflorou mais ainda nas aulas. Eu não consegui mais usar com os alunos, mas eu comecei a fazer os roll-ons e entregar para alguns alunos e alguns amigos. Foram justamente essas sinergias. E essas sinergias, as pessoas começaram a me dar muito feedback. Nossa, Paty, isso aqui tem me ajudado não só a sair dessa questão do desequilíbrio mesmo emocional, né? Ou de estar num dia ruim, mas ela tem me despertado algumas sensações. E aí eu comecei a dar alguns direcionamentos por telefone mesmo. Eu falei, então, levanta, tira o pijama, usa o óleo. E aí eu comecei a entender que realmente fazia todo sentido. Enfim, eu entrei no movimento intuitivo mais do que nunca. E foi assim que eu entrei nesse mundo dos olhos, né? Digamos assim. Vamos lá, Cláudia. Tá bem. Tô falando muito rápido? Não, né? Não, tá bom. Essa frase é uma frase que, assim, eu já tinha lá comigo, mas que, de novo, agora na pandemia, ela é uma frase que eu vejo estampada na minha sala, né? Meu sonho de consumo é estampar essa frase. O corpo físico é a casa da alma. Muitas vezes, se não todas, o que a boca cala, o corpo grita, né? A gente pode não escutar, mas o corpo ele te indica. É uma dorzinha, é uma falta de energia, é uma dor severa, é uma falta de movimentação, é um sentar e na hora que você levanta você tem que organizar o quadril porque parece que o corpo não sabe mais se organizar só. Então, tudo isso é não olhar simplesmente como um sintoma ou como um sinal de que eu preciso tomar um remédio. Não, ali é um sinal de que talvez você precise investigar esse novelo, desenrolar esse novelo, né? Essa dor, ela é o sistema nervoso falando assim, ó, tem alguma coisa errada, ou tem alguma coisa acontecendo, ou tem alguma coisa desconectada. Um remédio, ele vai te resolver naquele momento, né? Ele vai tirar a dor, mas ele não vai chegar na causa. E aí uma dor vai desaparecer e vai aparecer outra. Ou então, do nada, você vai começar a sentir teu corpo em diferentes pontos, assim, né? E muita gente começa a achar, talvez eu esteja com fibromialgia. Quantas vezes eu não escutei isso de aluno? E não é fibromialgia. É simplesmente o corpo tentando fazer um alerta mesmo para a gente, né? Pode ir, Cláudia. Tá bem. Tá vendo? Isso é uma coisa que eu estudo o tempo todo, né? E cada vez eu me vejo o quanto que isso é real. Eu acho que a maioria dos nossos problemas, inclusive emocionais, são duas coisas. Uma é uma falta de conexão com nós mesmos. A gente não foi educado a olhar para dentro, a gente é educado e reforçado o tempo todo a olhar para fora.
a jogar a responsabilidade no médico, no professor de educação física, no fisioterapeuta, no terapeuta corporal, no psicólogo. Eu tenho os meus problemas e alguém tem que resolver. Aí eu pego esse pacote e eu jogo para o outro. E aí o outro tenta te ajudar, mas ele não pode fazer a tua caminhada. Quem pode caminhar é você, ele pode no máximo estar ao teu lado. E eu acho que muitas vezes eu peco, né, Cláudia, porque eu quero quase pegar a pessoa no colo, né? Eu quero até quase caminhar por ela, porque eu tenho realmente muita vontade, assim. O que me move é esse amor que eu tenho pelas pessoas, essa conexão, essa vontade de vem comigo, confia. Se dispa, né? Tira tua roupa, tira tuas capas. Eu falo muito isso na aula. Eu falei, tira tuas capas, te permite, deixa eu te ajudar. Mas, assim, o máximo que eu posso fazer é isso, é te instigar, mas você tem que ter a tua decisão e querer fazer a tua trajetória, né? Então, isso é uma das coisas, eu acho que a falta do olhar para dentro. E a outra coisa é a questão da evolução, né? A gente evoluiu muito como ser humano. Essa evolução levou a gente para um distanciamento do que a gente foi criado, né? O corpo humano, o ser humano foi criado, né, para ascender, para se movimentar. A gente está cada vez mais sentado, né? Nós somos criados para ter essa conexão com as pessoas, para ter todo o sensorial, para sentir. E aí, de repente, a gente não sente mais. A gente não se sente, a gente não escuta o coração bater, né, Estelita? A gente não escuta o nosso coração bater, a gente não percebe os cheiros, a gente não percebe os ruídos, não é só os ruídos externos, externos e internos. E aí, com essa conexão, que nem aqui, eu vejo vocês, mas cadê o toque? Cadê o tridimensional? Eu estou vendo só uma parte de vocês, né? Então a gente tem que estar muito ligado como que essa evolução está acontecendo. Eu acho que esse distanciamento, né? Para que o ser humano foi criado e como a gente foi criado, tem trazido essas questões que a gente chama de incompatibilidade evolucionária, ou seja, eu fui criado para uma coisa, só que eu estou vivendo numa realidade completamente diferente. Eu fui criado para comer comida de verdade, só que agora eu como tudo industrializado. Eu fui criado para sentir, só que eu não penso, eu simplesmente racionalizo. E aí, alguma coisa está errada no sistema. É quando começam a vir primeiro as dores e depois muitas das doenças, né? Não só doenças psicossomáticas, toda e qualquer doença. Eu acho que a doença é uma cristalização de um problema que começou lá atrás, né? Enfim. Gente, se vocês quiserem perguntar ou falar, vocês ficam bem à vontade, tá bom? Essa fotinho aí não foi à toa, esses pés sujos, essa grama, essa roupa branca, uma saia, isso não foi à toa. A conexão, para a gente se conectar, eu preciso me conectar com as minhas raízes. Por isso que os treinos são descalços. Eu preciso estar com o pé no chão, eu preciso estar em contato com a natureza, eu preciso sentir a textura para poder ter o meu desenvolvimento como ser humano e o meu desenvolvimento mesmo em termos racionais, é o que a gente fala de neuroplasticidade cerebral. O que é neuroplasticidade cerebral? É fazer coisas diferentes. Mas para fazer coisas diferentes, eu tenho que me permitir experimentar. Eu tenho que permitir errar, eu tenho que me permitir cair, se for o caso, né? Se eu vou sempre naquela linha reta, sabendo no que aquilo vai dar, eu não tenho conexão nenhuma feita. Então, é a questão lá das doenças, né? Do Alzheimer. Por que é o Alzheimer? Sabe que o Alzheimer é simplesmente as células, foi um problema celular. O que ocasionou aquilo? Será que eu que comecei a me fechar? Será que eu que comecei a não querer mais experienciar? E aí eu dei espaço para a doença vir tomar conta? Quantos casos infantis que a gente tem, né, de crianças com ansiedade ou com distúrbios, com autismo? É um número absurdo. Será que todo mundo tem realmente esse diagnóstico de autismo ou não? É uma falta de ter alguém que olhe para ele e fala, deixa eu te dar a mão, vamos conectar de novo?
né? Eu acho que é isso. Pode seguir, Cláudio. Consegue ver Aqui eu aqui falei de embaixo? energia também, porque não tem como, era só para frisar que a gente tem um corpo físico, a gente não é um corpo, a gente tem um corpo físico, mas a gente tem vários outros corpos. A gente tem inclusive o corpo energético. Então, existe uma necessidade, assim como a gente foi programado e criado para o movimento, a gente veio com muita energia, a gente é feito de energia, essa energia tem que circular, né? Então, é importante, é o que eu falo, eu não quero simplesmente dizer para vocês, tem que treinar todos os dias, tem que ir para a praia andar, tem que fazer musculação, tem que fazer pilates, tem que fazer yoga. Não é o exercício em si, ou a modalidade em si. Você precisa fazer a energia circular. E essa energia, ela só circula através de movimento. Esse é o X, é entender que 5 minutos pode fazer diferença no teu dia a dia. Você não precisa treinar, você só precisa levantar, mexer um pouco o corpo e fazer aquela energia circular pelo corpo inteiro, né? Às vezes, o que é o tensionar? O tensionar é um monte de energia aqui presa, e aí ela não vai para outro lugar e ela me dói. A dor, às vezes, não é falta de energia, é acúmulo de energia. Você acumulou num determinado ponto e ela não tem como dissipar, e isso te dói, porque você represou aquilo de alguma forma. Então, não é só simplesmente trazer energia, não, é fazer a coisa circular. É circular, né? A gente tem sangue, a gente tem a respiração, é fazer circular pelo corpo. E aí a gente vai entrar nos olhos agora, especificamente. Pode ir, Clau. Porque aí, depois que a gente enxerga todo esse quadro, a psicossomática ela fica, eu acredito que muito clara, assim. Não dá mais para dividir, não dá mais para eu ir simplesmente num cardiologista se eu sinto o meu coração bater forte. Não dá para eu ir no médico lá que vai ver o meu pulmão porque eu não consigo respirar. Agora com o Covid ataca diretamente as áreas, a questão aérea nossa, né? A questão pulmonar, as vias aéreas. E o que eu escuto muito lá do Brasil, porque lá a coisa explodiu mesmo, então posso falar, isso é real, tá? Tô falando da minha terra, tô expondo aqui ao meu lado pessoal para vocês. Várias pessoas da minha família pegaram Covid. E o que eu escuto? O Covid, ele mudou todo as minhas questões, mudou o meu açúcar no sangue, mudou o meu colesterol e eu não consigo respirar. E o médico já me falou que isso vai demorar uns 5 meses. Eu sei que o Covid ataca as vias aéreas, mas será que eu não estou respirando por conta do Covid, que ainda está no meu corpo, ou é por conta de um medo, de uma revolta, de uma coisa que simplesmente não me deixa expandir? Essa é a questão, assim, eu não consigo mais enxergar a coisa de uma forma tão pragmática, eu não consigo mais ver o corpo de uma forma pragmática. Eu acho que tem os dois lados da moeda sempre. E eu acho que a questão emocional de verdade não é um achismo porque eu penso, não, em cima do que eu leio e do que eu estudo, e que cada vez é mais, eu vejo que isso é soberano. Os nossos pensamentos, a física quântica está aí para te mostrar e te provar por A mais B. É real, isso é soberano. O que a gente pensa, o que a gente... você constrói toda uma realidade corporal mesmo, né? E aí vem a questão de por que é tão difícil, então, lidar com as emoções? Por que a gente deixa tão guardado? Por que é tão difícil a gente olhar para dentro e falar, nossa, dói, é feio, não quero? Primeiro, por conta da nossa criação, porque você é ensinado a sempre estar feliz, alegre, saltitante, linda, plena, não é? A gente não vai mostrar nunca o lado feio que a gente tem, a gente não quer mostrar. E outra por uma questão estrutural do nosso cérebro. A gente tem esses 3 cérebros, né? Reptiliano, o límbico e o neocórtex.
O cérebro reptiliano é o nosso cérebro. Até coloquei um videozinho lá nos stories da Paty. Depois é legal a gente passar para as meninas, para quem não assistiu, porque ali ela fez uma explicação assim super fácil, que uma criança de 10 anos entende o que está ali. A linguagem ficou muito acessível. O cérebro reptiliano é o nosso cérebro mais primitivo. É do nosso ancestral, é o que nos fez sobreviver enquanto espécie. Por quê? Porque ele é o meu ataque ou minha fuga. Então, quando eu via sei lá, um tigre, é o que me fazia correr. O cérebro reptiliano é o teu primitivo e é o cérebro que é responsável pela tua sobrevivência. Mas é aquilo mais primal. Quando a gente entra naquela raiva, aquela coisa de se fechar, o medo, o primeiro cérebro que a gente ativa, não tem como eu não ativar primeiro o reptiliano, não tem como eu ir para a razão, não tem como aquilo simplesmente não mexer comigo. Tem, só que a gente sofreu uma evolução. Então eu tive essa... Alguém falou? Não. Não. Deve ser alguém que entrou fora do mudo, que pode continuar. Então eu tive essa percepção, né, através dos sentidos, chegou a informação para o cérebro, para a primeira parte lá, que é a minha mais primitiva. Se é primitiva, não tem beleza e não tem julgamento, eu simplesmente sinto. Eu quero matar, é isso. Aí depois a gente entra no sistema límbico, que já foi uma evolução que os mamíferos também têm esses tipos de cérebro, é onde está o centro das nossas emoções. Lá tem tem a ínsula, que é onde guarda todas as nossas memórias, a gente pode colocar como afetivas, emocionais, as nossas experiências, está guardado lá. E aí, o que me difere de um cachorro? O que é o ser humano? É o terceiro cérebro, que é o neocórtex, que é o da razão. Então, eu percebo, eu sinto a emoção e eu tenho tempo de transmutar isso, de falar assim, espera, eu senti raiva, mas eu vou matar? Não. O que me faz não matar? Eu voltar para o meu centro, falar, matar é errado. Isso é o neocórtex que te dá. A aromaterapia, os óleos, no simples fato de inalar, e isso era uma questão muito engraçada, porque quando eu comecei a usar as sinergias e os olhinhos com os alunos, às vezes eu usava pelo cheiro e às vezes eu pingava no chá. Já teve aula de eu chegar e fazer a pessoa melar lá o dedo e fazer ele enfiar na garganta. Já fiz essa palhaçada também. Por quê? Porque são vias diferentes. Então, quando que aconteceu isso? Eu fiz com o Peppermint, porque eu vi a pessoa, ela estava tão... Eu precisava jogar uma energia, fazer alguma coisa que fosse muito rápida, e aí por isso que eu fui lá na garganta. Mas o fato de você cheirar e inalar, de preferência de forma consciente, ou seja, não é cheirar conversando comigo e um cheirinho que passou, porque aí também você não tem a consciência, você não deu para atenção para aquele sentido, é cheirar, esperar os 6 segundos e a mágica começa a acontecer. Pelo sistema límbico, eu posso tanto fazer um aluno ter contato com algumas emoções reprimidas, e aí por isso que para mim fez muito sentido trazer os olhos para as aulas, porque se o que eu queria era tratar e ajudar as pessoas com as suas dores emocionais, por que não utilizar cheiros que me fizessem que facilitasse o meu caminho para a pessoa entrar em contato com determinadas emoções que ela talvez não quisesse sentir, ou talvez nem lembrasse de como que ela sente, né? Enfim, o cheiro, ele é tão importante quanto você pingar numa xícara e tomar. Depende da forma como ele faça. Algumas pessoas então estavam assim, mas só esse cheirinho, eu gosto de cheirinho para casa e tal. Eu falei, depende. Você pode não ter consciência do que você está fazendo. O que eu te proponho é você cheirar e ter consciência daquilo. E aí tem as essências que vão trabalhar. Então, assim, eu usava tanto essa questão nas mãos, usava não, bom, usava, né? Porque agora na pandemia não estou fazendo isso com os alunos, mas enfim, tanto a questão das mãos, né? Da posição de concha, quanto no difusor.
O difusor, a minha intenção era mais em termos de ambiente. Por exemplo, dia nublado, sim ou sim, eu já colocava o laranja, porque eu queria dar uma coisa de energia, porque a pessoa entra em casa, abre a porta, a pessoa vê assim, ai, tá frio, Paty, minha cama estava tão boa. Pronto, ela já inalou aquela laranja enquanto eu estou dando um beijinho nela, eu já fiz uma diferença, né, no estado emocional dela. E aí depois eu usava nas mãos de acordo com o meu objetivo. Se era trabalhar essa questão de melancolia, se era trabalhar uma questão mais reprimida, se era trabalhar a questão do enraizamento, por isso que um dos olhos que eu mais uso, eu já vou falar na frente, é o vetiver, justamente por conta do enraizar, de fazer a pessoa centrar naquele momento, naquela realidade que ela está vivendo. Paty, posso dar um depoimento aqui? Pode. É porque a Cláudia usou muito cheirinho, né? Então... Usei e uso ainda, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que uma das coisas que eu acho mais interessantes que tu trouxe para minha vida, e que talvez algumas pessoas façam isso de outras formas, mas na minha experiência foi tu que trouxe, é a questão da consciência corporal, da consciência do que tu tá fazendo naquele instante. E eu tinha dores, a Paty vai saber, eu tinha dor no joelho, eu tinha uma dor no ombro, e a Paty, só o fato de trazer consciência para mim sobre o que acabava causando aquelas dores, é assim, é tão simples quanto lembrar de tipo, fazer um movimento nos ombros, de fazer um relaxamento em alguns momentos ao longo do dia, de parar e respirar e olhar para dentro e perceber, se dá alguns segundos de autoanálise simples. A gente não precisa sentar uma hora e fazer meditação, não é isso. É muito mais simples que isso. E, no entanto, a soma dessas várias vezes muito simples e rápidas ao longo do dia, coisas como cheirar um óleo, coisas como relaxar a mandíbula, coisas como fazer um alongamento nos ombros, parar e respirar um pouco mais fundo. Ao longo do dia, várias vezes, isso vai causando uma soma, um somatório de bem-estar, que se reflete na noite melhor dormida, num dia mais centrado, numa harmonização, assim, até com a família. É uma cadeia de acontecimentos iniciada por coisas muito simples. E isso eu aprendi com a Paty, com 50 anos de idade. Né, Paty? É isso. Essa questão da consciência faz toda a diferença, porque se eu simplesmente dou eu sei o que eu quero com aquele determinado óleo, por exemplo, eu sei por que eu vou usar o vetiver em determinado aluno, eu sei, mas eu preciso trazer essa consciência, eu não falo de cara para ele, eu falo ele perceber, e aí ele cheira e ele fala, Paty, eu estou mais centrado, yes, é isso. Né? A gente não pode dar o caminho para a pessoa, mas é fazer ela se observar, é jogar a bola para de volta. Ela joga para ti e você joga de volta. Percebe como é que você tá? Essa coisa da mandíbula é uma coisa que eu falo muito também, porque às vezes a pessoa está tentando relaxar o corpo, só que aqui está travado. Não vai relaxar, porque está tudo integrado. Então é um toquezinho e aí a coisa começa a deslanchar. Então essa consciência, esses momentos de consciência, quanto mais momentos de consciência a gente conseguir ter na nossa vida, no nosso dia a dia, eu acho que mais conectado com o fluxo a gente está. E aí, menos preocupado com o que vai acontecer, a gente fica. É uma coisa que é fácil, não é fácil. E eu posso falar isso de carteirinha. Porque às vezes eu esqueço, é o orar e vigiar, né? Um segundo que você esquece, que você entrou no automático, e aí começa, né, aquela dorzinha lá, e tem o Deep Blue aí, eu falei, Deep Blue para quê? Calma, antes do Deep Blue, vamos ver o que é? Pode até usar o Deep Blue, mas antes dele tem outra coisa. É verdade, é isso daqui para aquilo que aconteceu. Pronto, aquele segundo de consciência já te deu né, já foi o aprendizado, já aconteceu. Paty, a Dani Vamos aqui lá, pode seguir. tá perguntando se tu trabalha com biodança.
Não, Dani, já me falaram da biodança. Eu tenho um colega aqui de profissão, que é o Thiago, que trabalha com cultura de movimento lá do Portal. E ele fica me cantando no ouvido. Ele falou, Paty, eu entendo que você gosta da cultura de movimento e tal, mas você faz outra coisa. Eu acho que você pode experimentar a biodança, porque aí você vai enxergar também outras coisas. Ele também acredita que tem um método e que eu vou bebendo, né? Ele falou, você vai bebendo das fontes, só que você vai trazendo e vai colocando o teu toque. E é exatamente isso que eu faço. A biodança, por acaso, eu nunca experimentei. Eu sei de relatos de pessoas, eu sei que ela também tem esse olhar maior e um olhar muito genuíno em termos de consciência, mas eu nunca vivenciei uma prática de biodança, tá? O que eu conheço é de leitura. Pois, Paty, eu vou dar meu depoimento. A Pode falar. biodança, eu acho que me trouxe para uma realidade, né, a qual eu nem sabia se existia, porque eu digo que ela rasgou o meu peito e me trouxe para a vida. É inacreditável aquilo. Eu fiz 1 ano de biodança no Brasil e, infelizmente, nunca encontrei aqui em Portugal, mas existe. E eu Tem acho que se sim, você gente. usasse a biodança com os óleos essenciais, olha, teria um resgate total. E existe em Lisboa, eu sei que tem em Lisboa, porque o Thiago já me comentou e tinha algumas aulas e eu não cheguei a experimentar a biodança por uma questão de horário mesmo, porque eu vi que os horários que ele tinha me passado, que ele falou assim, também não vai fazer em qualquer lugar, vai em algumas turmas, porque senão você vai se desmotivar. Então vai num grupo que já sabe, já está em outro patamar, foi o que ele me falou. Não sei exatamente como, mas enfim, os horários que ele me passou à noite. E aí eu não quis abrir mão assim, de ter o meu horário aqui em família para ir para Lisboa. Eu falei, não, eu vou pesquisando de outras formas. Mas eu sei que tem esse olhar, né? Pelo próprio nome, biodança é uma coisa, né? Trazer a biologia. É a biodança de Rolando Touro, né? Facilitador. Mas infelizmente os horários geralmente são à noite mesmo. E ela é tão forte que a gente só faz uma por semana e fica com aquela semana toda para digerir aquilo na gente e trabalha 7 aspectos, né? Entre eles o emocional, o sexual, o vital. É muito interessante, muitíssimo mesmo. Se juntasse com a aromaterapia, então, era uma explosão total. Porque quando você entende o movimento fora da caixinha, ou não fora da caixinha, mas integrando as outras caixas que ele também pertence, quando você entende o movimento não como simplesmente uma expressão física, mas como uma questão humana mesmo, de ser humano, é a questão lá dos corpos, né? Eu já não trabalho só o corpo físico, eu trabalho emocional, eu trabalho energético, então isso te dá uma dimensão muito maior. Antes da pandemia, exatamente uma semana antes, isso daí também a Cláudia viveu junto comigo, porque eu participei de um evento de dança intuitiva, não tinha biodança, mas tinha outros tipos de dança, né? Tem os Five Rhythms, tem a Movement Medicine, enfim, foram vários workshops que eu fiz. Aquilo mexeu de um tanto comigo, assim, eu voltei com uma energia absurda, porque ali eu fui aluna, então eu vivenciei na prática o que eu vivia falando nas minhas aulas, só que de uma forma muito mais profunda, porque foi um final de semana, foram 16 horas de prática. Então mexeu demais, demais, demais. E aí foi engraçado, porque uma semana depois entrou a pandemia, entrou o estado de emergência, e eu falava assim para a Cláudia, falei, Cláudia, mas para mim não está caindo a ficha, esse povo está exagerando, gente, porque o mundo está tão lindo e está com tanta energia que eu não consigo enxergar esse medo e esse desespero. Por quê? Porque eu tinha realmente aumentado tanto a minha frequência vibracional que eu não ia enxergar mesmo uma realidade baixa, assim, de medo, de desespero, de pânico, aquilo não entrava na minha cabeça, demorou para entrar. Quase um mês, diga-se de passagem. Foi aí que eu fui cair na realidade. Então, é forte, é poderoso. Agora, a gente precisa, né? A gente tem a escolha, tem o livre-arbítrio de, sim, quero vivenciar uma prática dessa, ou não, quero vivenciar uma prática só corporal. Eu posso fazer essa escolha.
mas é legal que eu tenha consciência da minha escolha. Eu quero só fazer isso daqui, porque o que eu quero é físico. Beleza, mas eu estou fazendo essa escolha, mas eu entendo que isso tem uma dimensão maior. É diferente quando a informação, a gente não tem essa informação simplesmente, né? Tati, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta que a Thaís está perguntando: qual o óleo indicado para quem não consegue superar o passado e o mantém vivo em seu presente? Vamos ver. Tu tem alguma indicação? Tenho, a gente vai falar porque é um dos óleos que eu uso na Sinergia, justamente porque eu comecei a atender muitos brasileiros e os brasileiros trazem essa bagagem para cá, né? É uma história de vida que a gente deixou lá para trás e que a gente fala que a gente não quer, mas ela está aqui com a gente. Então, essa coisa de desvencilhar um pouquinho do passado, a gente vai falar. Segura só 2 minutinhos, tá bom? Posso continuar, Carol? Claro. Vamos embora. A vida é sensorial também, isso é uma frase que eu gostaria de estampar na minha sala. E aí eu coloquei 2 braços aí, na verdade, 2 braços só por uma questão de explicação, mas eles estão andando juntos. Porque se eu estou falando de sensório, sensório são os 5 sentidos, né? Então, o olho é um deles. Mas foi só para deixar claro de que os olhos realmente, eles têm o poder de ter esse impacto gigantesco na nossa vida. Não só em termos de tô com uma coceirinha, vou passar o óleo, tô com uma dor de cabeça. É tão profundo que uma própria dor de cabeça você pode escolher óleos diferentes, porque ela pode ser tensional, mas ela pode ser uma enxaqueca emocional. Esse que é o barato. Então, é enxergar o óleo assim como um vidro muito maior. Ele tem as propriedades físicas, mas ele tem as propriedades vibracionais. E é essas que são o grande barato da gente conhecer, para a gente poder usar e ir linkando com as emoções. Tá bom? Pode ir, Cláudia. Tá bem. Aí foi falando um pouquinho do que são os movimentos intuitivos. Como eu falei para vocês, a ideia, quando eu chamo de movimento intuitivo, não é colocar num tipo de prática, né? Não é encaixotar. É simplesmente falar o que é o intuitivo. Intuitivo é eu escutar o meu corpo, escutar a minha intuição e ver o que o corpo está com vontade de fazer. Tipo, tô sentada. Se eu começo a virar, o que é isso? É escutar esse recado do corpo, né? Para um movimento ser intuitivo, ele tem que ser sentido. Eu não posso, e isso eu falo muito nos vídeos quando eu coloco no Instagram, né? As pessoas falam assim, mas você faz tão bonitinho, eu quero fazer igual. Eu falei, não é para ver como a mão tá andando, não. É escutar o trajeto que a mão quer fazer, é se observar. Cada um tem um ritmo, cada um tem uma expressão, cada um tem uma história. Eu venho da dança. Então, para mim, é uma via que é a minha essência. Como eu falei, eu tinha um sonho de sair pelo mundo dançando. Esse sonho não se concretizou dessa forma, mas eu fui tão felizada, fiquei emocionada agora, porque eu estou trazendo a dança de uma forma de me conectar com as pessoas e de ser uma cura assim, para as pessoas, no sentido de se conectar, de ser um caminho aí para as pessoas. Então, eu me conectei com a minha essência, lá de trás, lá dos 3 anos de idade. Isso é mágico, isso não tem valor. Então, em toda a movimentação que eu faça, que for intuitiva, vai vir toda essa história, vai vir toda essa emoção. Por isso que o movimento fica do jeito que ele fica, né? Mas cada um tem essa beleza, cada um tem essa trajetória de vida inteira. A questão é você se ligar com essa tua trajetória e transformar isso em movimento. Não precisa ser dança, pode ser movimentos, sei lá, pode ser movimentos mais de luta. E aí é entender o que esse movimento te faz sentir. Talvez você tenha tanta raiva guardada aqui dentro que você precise fazer movimentos mais dinâmicos, porque você se mantém com aquela, né, plenitude. Eu não posso falar alto com os meus filhos, eu tenho que me manter, mas dentro de mim tem uma coisa gigantesca gritando. Por que não colocar isso para fora? Isso é intuição também. Intuição não é leveza, simplesmente, né? É colocar para fora o que a gente está sentindo, né? Eu só consigo dar aquilo que eu tô. A Clau escreveu isso hoje nos stories, né? Eu só consigo dar o que eu transbordo.
Isso a Estela sempre fala, ninguém dá o que não tem. A gente dá aquilo que a gente transborda, né? O dá sem querer. E isso pode te auxiliar. Esse simples fato de você se conectar, descobrir que movimentos intuitivos são os teus, do teu corpo, te ajudam a entrar em contato com algumas crenças. Por exemplo, né, eu vou fazer alguns movimentos na parede. As pessoas falam assim, mas eu não sou dançarina, nunca dancei. Isso nada mais é do que uma crença. Alguém falou lá atrás, quando você estava bem louca dançando, porque a criança dança, alguém falou assim, filha, calma, senta um pouquinho, né, que a mamãe tem que trabalhar, calma, calma, baixa o som. E aí aquilo ficou registrado como, você não dança, você não é bailarina. E às vezes a gente nem se toca, aquilo vai aparecer lá na frente. Então, quando você começa a se permitir rolamentos, rolamento era uma coisa que eu tinha muita dificuldade de rolar no chão. Tinha medo, parecia que eu ia ficar sem respirar. A partir do momento que eu entendi o que era, que não era medo de quebrar o pescoço, é que me remetia a um afogamento, dentre outras coisas, a um afogamento que eu tive lá atrás. Eu falei, beleza, agora eu rolo, mas não buscando um motor. O quadril tem que fazer força para eu fazer aquele movimento. Não, eu simplesmente deixo a coisa acontecer, deixo a coisa fluir. É isso que é a proposta do movimento intuitivo, é se movimentar dentro do fluxo de energia. E isso a gente resgata muito quando a gente entra em contato lá com a nossa criança lá de trás. Aquela criança curiosa, sonhadora, que se permite errar, que sabia que cair faz parte, né? Essa criança que foi sendo deixada para trás e moldando, né? A gente foi sendo moldado naquele adulto perfeitinho, né? Na postura perfeita. A postura, não. A minha intenção é justamente desconstruir essa perfeição, essa postura. Para quê? Às vezes eu posso estar aqui, estou bem. O corpo às vezes tem essa vontade de fazer. O que será que é? Né? É essa a ideia da proposta dos movimentos intuitivos. É muito de autoconhecimento, mais que qualquer coisa. Aí é a questão dos óleos essenciais, né, no sistema límbico, que a gente já explicou. E aí, lembrando que o sistema límbico não é só a questão do entrar em contato com as emoções. O sistema límbico faz parte de um sistema nervoso, certo? Eu tenho o sistema das emoções, mas ele está conectado com a minha frequência cardíaca, com os meus sinais vitais e fisiológicos. Frequência cardíaca, pressão arterial, respiração, né? Você vai lá, cheira um lavanda, você está com aquela crise de ansiedade, né? Você começa, a tua blusa só falta fazer assim, meu Deus, eu não consigo respirar, não consigo respirar. Será que não consegue respirar porque eu preciso ter espaço aqui dentro e aí de repente eu vou usar um Peppermint? Ou é uma respiração só eu parar e tranquilizar e acalmar mais a minha mente? Aí eu vou para um lavanda. Então é entender que não é a riqueza não é simplesmente só por conta do sistema límbico, mas é entender que está tudo conectado. Respiração, pressão, frequência cardíaca, equilíbrio hormonal, lógico, a gente sabe, né? Se meu cortisol aumenta, ele bagunça com todas as minhas outras taxas. Então, é lembrar que existe uma biologia por trás de tudo isso. Então, de novo, não é compartimentado. Não é só aqui que eu vou atuar, é no sistema como um todo. E aí, quando eu penso também no sistema como um todo, não necessariamente eu posso pensar só na inalação. Eu posso pensar muito nos meus pés. No meu caso, a minha proposta para os alunos nas aulas era aqui, por quê? Porque como eu uso os pés descalços no chão, eu não tinha como passar o óleo no pé, porque depois ia me dificultar a questão das movimentações. Mas algumas aulas eu usei esse artifício no final da aula, antes da pessoa ir embora. No momento que ela deita no chão, que eu vou lá mexer no pé e aí eu passava o óleo. Por quê? Porque os pés a gente sabe que é cheio de neurotransmissores, é muito rico. Pés, mãos, língua, é onde a gente tem mais espaço para obter informação do meio. Então, é interessante, você que está em casa,
passar na sola do pé, passar de novo, não é passar o rolon e vida que segue. Coloquei a meia para não sujar, não, é passar observando, com consciência. Sempre é a consciência, gente, a consciência do que você está fazendo, porque na consciência, além da consciência, você coloca a tua intenção de autocuidado, de novo, é a autorresponsabilidade. É muito gostoso eu dar para o outro, né? Jogar para o outro a bola da responsabilidade, aí pegar a massagem, o massagista vem, é delícia. Mas às vezes a gente tem que trazer isso para a gente, né? O meu massagear, o meu toque corporal. Toque, eu super trabalho com toque, super, eu adoro toque, eu vivo me esfregando na parede, mas a primeira vez na vida que eu me toquei de verdade foi nesse evento de dança intuitiva. Eu passava a mão em mim, eu falei, nossa, nunca tinha percebido. Banheiro, eu tomava aquele banho, sabe assim, beleza, tô tomando, era rápido, demorava 1 hora no banheiro, mas eu não tinha consciência nenhuma do meu toque, do meu momento de autocuidado. Olha que louco, olha como orar e vigiar é muito certo, gente. Porque eu tenho todo o conhecimento disso e eu faço isso para os outros, mas para bonita não fazia. Aí eu jogava o corpinho para as amigas, né? Vai lá, faz massagenzinha, ela deve estar rindo, porque ela sabe bem disso. Então, tô colocando essas coisas do meu lado pessoal para vocês verem que a gente é tudo igual. É muito fácil, é lindo vir falar. Eita, é uma maravilha, a teoria é linda para o outro. É trazer isso para a gente, pequeno que seja. Um dia você faz uma coisa, outro dia você faz mais uma, e aí vai, e aí você vai se desenvolvendo como pessoa. Mas procurando enxergar esses pontos, né, que a gente precisa do nosso, a gente ser o motor. Enfim, essa parte de psicossomática, eu coloquei as figurinhas só para lembrar vocês que tem a questão fisiológica, por isso que tem a figura do pulmão e do coração, e depois tem 2 bênçãos embaixo, um enlouquecido, que é a raiva, né, e a outra tiazinha triste, tá? Então é a fisiologia e a parte mesmo, digamos que de emoção mesmo, né? Vamos lá, Cláudia. E aí, quando eu falei que integrava, né, que os óleos essenciais eu tinha dividido do movimento intuitivo por uma questão de explicação, mas que ele me ajuda a integrar nos 3 pilares, que são os pilares que mais me fazem sentido aí pensando no movimento intuitivo e no movimento performance. Um é o das raízes, quem me acompanha sabe que eu só falo em raiz, em raiz, em raiz, em raiz, porque a questão dos pés é muito rica. Não é uma questão, quando eu aprendi, eu entendi que era rica biomecanicamente, questão do impulso, que te faz andar, tudo eu entendi em termos biomecânicos. Mas em termos energéticos, a coisa é muito maior. É a nossa realidade. Quando a gente começa a trabalhar com os pés e dar consciência para eles, de como que a gente pisa, como que está o nosso pisar, todos os nossos dedos, a gente chega a sentir todos os nossos dedos no chão, a gente chega a sentir o arco do pé no chão, a gente consegue dar aquela ideia de sugar, né, de puxar a seiva como se fosse uma árvore. Quando você tem essa consciência dessas raízes, faz um filme na tua cabeça, você muda a tua forma de ver as coisas e de ver a tua vida. Porque as raízes tanto tem a ver com a minha parte ancestral, as minhas raízes, quanto o momento presente. Então, esse enraizar, para mim, é fundamental, assim. É onde começa tudo. É o meu espaço físico, né? Eu entro em contato fisicamente no chão pelos pés. Então, eu preciso disso para fazer a energia circular pelo resto do corpo. O flow é o estado de presença. De novo, é a consciência. Surra de consciência. Como eu estou respirando, como eu estou falando. Se no meio de uma atividade eu quero conversar, eu já sei o que é. Na hora que eu quero conversar no meio de uma atividade, eu estou querendo fugir do que aquela atividade está mexendo em mim. Então, de novo, eu faço a pessoa voltar de alguma forma para o estado de presença dela. É um autoestudo o tempo todo, desde das coisas mais simples, das tarefas mais simples até as mais complexas. O flow, para mim, é o estado de presença, é isso.
A gente também escuta muito essa palavra, vai fazer um flow, vou fazer um flow, e a gente acha que é isso aqui que é um flow. Flow é fluxo. Depende. Se eu tô cheia da tensão, eu não vou entrar no flow. Né? Eu tenho que sentir esse movimento. E aí o empoderamento. O empoderamento é um empoderamento como ser humano. A partir do momento que você se reconhece, que você se conecta com você, inclusive com as partes feinhas, com aquelas emoções reprimidas, com aquelas não digeridas, por exemplo, alguém falou aí de que não consegue se libertar do passado. Não vai ser um simples, o óleo ele vai te ajudar, porque você pode usar como um facilitador de acessar esse canal, mas já te falo que não vai ser fácil, vai ser doloridinho, porque o óleo ele não vai simplesmente apagar as lembranças, não, ele só vai te mostrar a forma que você tem que tratar com elas. É o contato direto com aquilo que te incomoda. E aí, a partir do momento que você tem esse contato direto, você se descobre empoderada. É aquela sensação de, ok, tenho 55 anos, não me troco por ninguém de 15 anos, porque eu sou muito melhor hoje. Não é da boca para fora, é uma sensação que vem, que você sente que, nossa, tá perfeito, o que eu tenho é isso, eu tô feliz comigo hoje, de verdade. É um poder mesmo que nada te derruba. Isso te faz continuar, isso te instiga a querer saber mais, isso te move, né? Te empurra, assim, né? Te empurra no bom sentido, vai te dando aquele caminho de, beleza, eu consigo. Não é o poder pelo poder, não é o poder da briga, é o poder simplesmente por se aceitar com todas as suas incongruências mesmo, né? Todas as suas polaridades. E, Paty, essas coisas às vezes estão escondidas dentro da gente, a gente não quer olhar elas de frente porque dói, como você falou, né? Só que no momento que a gente ganha a coragem de olhar elas de frente e se permitir sentir a dor, não ter medo da dor, né? Abraçar a dor, viver a dor, é ali que a gente se empodera de verdade, porque ali a gente vai olhar a dor de frente, encarar aquilo ali e evoluir, passar ela. É um obstáculo no caminho, né? Que a gente pode passar por ele. Só que para passar por ele, a gente tem que se permitir enxergar ele, né? E eu acho que Exato. essa vivência toda que tu tá falando, assim, os olhos nos ajudam muito, para mim, pelo menos, funciona assim, me ajuda muito a trazer essa consciência do momento agora, assim. Eles parece que abre uma porta, sabe? Abre uma janela, assim. Agora eu vou olhar através dessa janela que antes estava fechadinha ali, escondidinha. Agora eu vou olhar. Eu continuo no mesmo lugar, mas agora eu estou olhando aquilo ali. E a partir do momento que eu olho, eu encaro, eu consigo ultrapassar aquilo ali, usando as ferramentas que eu tenho na mão, né? Pode ser meditação, pode ser movimento, pode ser. Mas eu tenho a consciência do que eu estou vendo. Estou abraçando aquele medo e estou passando por ele. Vou te contar rapidinho uma coisa que aconteceu muitos anos atrás, uma vivência de empresa, uma coisa empresarial. Veio uma americana, Bam Bam Bam, lá e fez uma vivência com a gente. Todo mundo executivo dentro de uma sala, engravatado, tá. Ela desenhou, ela botou no vídeo uma pedra gigantesca e disse assim: vocês se organizem em grupos aí, vocês têm que me dar a solução de passar por essa pedra sem usar ferramentas. O que vocês vão fazer? Era bonito, quebrando cabeça, diretor, não sei o quê. Todo mundo ali, 5 minutos, ninguém chegou a solução nenhuma. Aí eu cheguei, levantei a mãozinha lá. Olha, eu daria a volta pela pedra e sairia pelo outro lado. Todo mundo me olhou com aquela cara assim, tá louca, né? Tá louca? Ela olhou assim, finalmente alguém chegou à solução óbvia. Porque eu nunca disse que não podia dar a volta. A gente não enxerga. Às vezes só o tamanho da dificuldade nos assusta e a gente não enxerga que tem caminhos que são super fáceis, mas aquelas crenças que a gente traz não nos deixam enxergar.
É exatamente isso. É exatamente isso. Eu acho que quando você olha de frente, é aquela coisa, o bicho-papão não é tão grande quanto a gente achava que era. Enquanto está na nossa cabeça, e aí eu comecei a escrever, isso eu também falei, que eu comecei a escrever muito na pandemia, porque era isso. Ficava muito aqui na mente, na mente, na mente. E aí o negócio é gigantesco. Na hora que você começa a colocar no papel, você começa a desmontar aquilo. E o óleo também ele te traz isso, porque de novo, mas eu preciso ter a escolha e ter a consciência de que ele não é milagroso. Ele não vai ser aquela coisa que você vai cheirar e tudo vai dissolver. Nossa, aí qual era a graça da gente estar aqui, Não é mágica, né? né? É o que eu sempre digo também, não Aí é não mágica. é mágica. Exato, não é mágica, é um conjunto de escolhas, né? Um conjunto de várias escolhas. Não adianta, eu posso me encher de lavanda para me acalmar, de balance, tá, mas Fia, se tu liga a TV, tu passa o dia todo escutando aquelas notícias ótimas, mas você pode abrir litros de balance e de lavanda que não vai resolver. Muito pelo contrário, você fica de um lado, você se ataca, de outro lado, você passa a mão. Aí você ataca, você passa a mão. Então, é um conjunto, né, de escolhas diárias a todo momento, né? É, exatamente. É aquela coisa, a gente pode fazer tudo, menos a tua parte, né? Eu posso fazer tudo por ti, Exa- mas a tua parte é tu que tem que fazer, não tem jeito. Exatamente. É isso. É isso. Vamos adiante? Vamos, agora a gente vai entrar nos óleos em si, né? Que já teve algumas pessoas que perguntaram. Esses óleos que eu vou apresentar para vocês é muito da minha realidade, e aí eu vou falar por que são esses óleos que são os meus queridinhos, tá? Vetiver, são 6 óleos, tá? Depois a gente vai passar o outro slide. Vamos falar desses 3. O vetiver, antes de mais nada, porque se eu preciso, eu acredito que todos, né, buscam, quando a gente busca essa conexão, esse olhar para dentro, eu estou buscando um centramento. Então, esse desequilíbrio, né, que a gente fala, que é um desequilíbrio emocional, na verdade é uma falta de se centrar naquele momento presente. No momento presente, em termos de momento presente, na esfera mais complexa, assim, momento presente como é que eu tô, como é que tá o meu corpo, o que que eu tô sentindo, como é que tá a minha respiração, eu faço uma inspiração, eu consigo puxar o ar, eu faço uma expiração, eu consigo soltar o ar, te trazer para esse momento do agora, com toda a sua complexidade. E aí ele consegue sim diminuir, por exemplo, uma irritabilidade. Não é que ele é calmante, é porque como ele te centra, faz você é uma pedra, né? Você joga uma pedra no rio, ele tá todo assim. O que que o vetiver faz? Ele vai acalmando, vai acalmando, vai acalmando e aí você chega naquela, né, naquela posição de ai, tô meditando, tô o Buda lá em cima, é quase isso. Então, o vetiver, ele tem esse poder, por isso que é o meu, assim, de carteirinha. Eu uso muito, muito o vetiver para foco, para conexão, buscando essa coisa de raiz. O cheiro dele é forte, é um cheiro de madeira. Eu tenho uma aluna que me falou que relembrava muito a fazenda do avô dela, né, por conta dessa coisa mais amadeirada, ele é forte, né? Ele é um óleo, para quem não conhece, ele é super espesso. Então, né, para cair uma gotinha são Chega a 10 minutos irritar a para cair uma. gente ficar lá, não cai nunca aquela É, gota. exato. Exato. E é interessante porque, assim, o vetiver, antes de eu usar nas sinergias, o que que eu fiz? Eu peguei um olhinho do Frankincense, que é outro dos meus preferidos, assim, que não falta. Eu fiz uma base de Frankincense com óleo de. Aí eu pingava diretamente na pele da pessoa o vetiver e usava lá o olhinho como é que chama? Para fazer a diluição de tão forte que ele é, mas ele é um óleo que você passa, quem nunca experimentou, você vai passar no teu punho, na tua mão, você vai passar a manhã inteira com aquele cheiro, né? Ele é potente demais, ele me dá muita força esse óleo. Ele é o óleo que a O, Manuela usa para dormir. Ela não, ela prefere ele ao lavanda, sabia? Ela usa ele para dormir.
porque deve dar essa coisa de corpo. Aterramento, né? Ela aterra, ela se sente segura. A Manuela é uma menina que ela precisa de segurança, assim. Eu acho que é isso que ele traz. Ele traz segurança para ela. Exato, por conta do centramento, né? É. É aquilo que eu falei, o power, esse poder, quando a gente entende de verdade que está tudo dentro da história, porque está tudo dentro de mim, eu só preciso me conectar que a coisa anda. Foi interessante a Cláudia falar também, porque algumas pessoas usam à noite, eu fiz uma misturinha para uma aluna, nem sei se ela está aí, não vi ela entrando, que foi embora para o Brasil, e aí eu fiz a misturinha para ela, e ela usa tanto para dormir, que foi o que eu falei para ela, de tudo, ela usa tanto para dormir quanto para durante o dia, porque ele não é que ele vai te acalmar e te dar sono, não. E nem que ele vai te trazer esse foco, como é o caso do paper. Não. É um foco de, parece que ele dá uma clareada mental. Então, você pode usar tanto de dia, por exemplo, para uma meditação, para uma tarefa que você precisa estar ali muito concentrada, eu usei a minha misturinha. Na minha misturinha tem o vetiver, que eu usei aqui nas mãos antes de dar aula aqui para vocês, porque eu sinto esse power dele. Ou usa também junto com o balance, né? À noite para dar uma nas emoções. Peppermint é um óleo que não falta, foi o que eu falei para vocês, foi o primeiro que eu ganhei. Quando eu cheirei, ela não tinha me explicado a concentração, eu achei aquilo um negócio assim ruim, porque eu dali pingar, não sabia que era uma gotinha. É um dos óleos que eu mais uso, muito, inclusive pessoalmente, para os alunos eu gosto de pingar no chazinho. Várias vezes eu faço isso, eu pingo lá uma gotinha para trazer essa coisa do estimular, né? Como normalmente são pela manhã, esse peppermint, e as aulas são no começo da tarde, as que eu dou aqui. Então, o que acontece? Eu pegava os dois horários, ou a pessoa, né, acordou e veio para cá, ou então a pessoa pega depois do almoço e vem fazer aula. Nos dois casos, eu precisava dar esse estímulo, né, essa clareza mental, essa atenção. Então, eu uso tanto para isso quanto para a parte respiratória. A parte respiratória, ele abre mesmo os brônquios, ele ajuda nisso, mas ele, como tem a questão do foco, ele me ajuda tanto na abertura das vias, quanto nessa coisa de ganha espaço, ganha espaço. A pessoa se percebe também nos movimentos respiratórios que ela está fazendo. Então, é também um óleo que eu uso bastante. Ó, a Ana Célia. Cláudia, eu não estou conseguindo ver as perguntas. Tá, eu tô Fala. vendo para você. A Ana Célia está perguntando aqui onde se passa. Depende, né? Depende. Para as aulas, Ana, eu passo nos punhos, porque, de novo, como eu vou usar as mãos no chão e os pés, então eu não passava na mão das pessoas. Eu passo, às vezes, na minha e dou a conchinha para a pessoa cheirar. Mas quando eu passo no aluno, eu passo o rolãozinho e eu passo aqui no punho. Passo no punho, é exatamente assim que eu faço. E aí ele esfrega, fecha os olhos para ele aumentar a concentração, vem e eu passo na minha mão, que é para o aluno sentir, aí eu passo nas mãos mesmo, né? Porque aumenta a superfície, e aí eu faço a conchinha para ele. Mas esse óleo especificamente é um dos que eu enfio lá na garganta para dar um power. É um uso também muito aqui na lateral, né, da cabeça. Às vezes o aluno chega meio com dor de cabeça, ele é um óleo que a gente usa muito para dor de cabeça, falando aí na questão física, né, propriedade física dele. Então, ele é um óleo que dá para você usar de várias formas, atrás da nuca, no pé. É um óleo bem versátil. Forgive. Forgive foi engraçado porque a minha primeira compra do Terra, normalmente a gente compra o kit, né? Ou aquele kit lá de limão, lavanda e peppermint, né? Ou então o kit family. E aí eu falei, Cláudia, eu não quero kit. E o Peppermint, que tem no Kit Family. Eu falei, eu já sei quais são. O Forgive foi o primeiro óleo que eu peguei. Entendi que tinha a questão
da autoaceitação é um dos olhos que eu uso muito nas aulas. Muito. E aí, alguém perguntou como que faz se desvencilhar do passado. Não é desvencilhar do passado, é aceitar o teu presente, aceitar que o passado existe e acolher aquilo, entender que ok, fez parte, mas eu não vivo mais aquilo. Porque no momento que você simplesmente quer romper, né? Tipo, tô namorando, sei lá, me traiu, acabou, eu quero olhar para o novo, não quero mais olhar o que aconteceu. Ele vai ser sempre a tua sombra, porque você não traz ele para a tua consciência. Então, assim, não vai mais rolar. Ok, vamos acolher, trabalha esse sentimento para tu depois olhares para frente. Então, é um óleo, ele está nas sinergias também. Depois a gente vai passar aqui para vocês. É um óleo que, para mim, é assim, dos emocionais, ele faz parte do kit dos emocionais. É o único óleo dos emocionais que eu tenho, porque eu acho que faz muito, muito sentido. Assim como eu acredito no centramento, eu acredito na questão do auto-perdão. É o acolher, é se aceitar do jeito que você é e vida que segue, com todas as minhas bagagens. E aí, como eu atendo muitos brasileiros, todo brasileiro que chega aqui vem com essa questão de tudo que perdeu lá, né? Profissionalmente, vida social, vínculos. Então, a gente chega aqui, a gente quer uma vida nova. Mas não tem como eu ter essa vida nova esquecendo de tudo que aquilo que eu tinha me transformou e me fez chegar até aqui. É diferente. A via é diferente. A informação que eu mando faz diferença na forma como eu lido com o meu presente. O Paty... Tá ficando claro, gente? Eu acho. Sim, Oi, vai pode ficar. falar. A Cris está perguntando se está gravado e vai disponibilizar depois, sim. Mas eu quero só contar rapidinho uma história do Forgive que a Juliana, que é a minha líder, sempre fala. Ela conta que tinha uma menina que tinha uma dor nas costas muito grande e ela tentou vários óleos, o Deep Blue, o Peppermint, nada resolvia a questão das dor nas costas dela. E ela começou a usar o Forgive e passou, a dor sumiu. Porque ela tinha uma dor emocional, né? Ela não tinha uma dor física, era uma dor emocional, era alguma coisa que estava trancada emocionalmente nela e que ao usar esse óleo, então, desbloqueou e resolveu a dor dela. Então, assim, voltando àquela coisa da psicossomática, né? Só dando um exemplo aqui para tu ter Sim, como exemplo. faz todo sentido. Eu tenho um aluno que ele também foi um dos primeiros que eu fazia minhas experiências, porque ele era um cara bem aberto. Era não, né? Porque ele é vivo, enfim. Ele sempre estava muito aberto, então, e ele é muito curioso. Então, eu chegava com alguma coisa diferente, falou: Nossa, Paty, o que temos hoje? Eu falei: Vamos aqui, filha, que hoje a gente vai trabalhar isso aqui. Eu usei muito o Forgive nele, porque ele tem problema no quadril dos dois lados. Uma dor na perna, uma dor no quadril, e aí a lombar, tudo isso é aceitação, né? Eu não aceito, eu não aceito. Sabe a coisa de bater o pé? É a informação que eu mando para o meu cérebro, só que inconscientemente, né? Ou pelo subconsciente. Então, você usa esse óleo do acolhimento, de acolher quem você é e a situação que você está, você mexe na questão traumática dele emocionalmente falando. A dor passa. Por isso que eu falo muito né? Quando as pessoas falam do Deep Blue, o Deep Blue. Mas assim, o Deep Blue para mim é um segundo óleo. Primeiro eu quero forçar. Por que aquela dor é diferente, por exemplo, se eu acabei de fazer uma prova, se eu estou falando de alta performance e tal, fiz um treinamento e aí eu fiquei realmente, usei muitas articulações, o músculo, ok, isso é uma coisa. Mas assim, a maioria das pessoas que a gente se movimenta aí, né, dentro de uma... Não é normalidade, porque quem é performance não é anormal, mas tipo, que não tem um treino tão exaustivo, as dores musculares e articulares, vocês podem ter certeza, e eu falo com toda segurança o que eu estou falando, dor muscular e articular, então, o fundo é emocional, simples assim. Simples assim, é olhar para dentro e não passar gelol, isso da época do gelol é velho, né? Gelo, não.
é outro, filho. Ela, né, você está só acobertando, você está levantando o tapetinho e colocando É que assim nem para tomar baixo. paracetamol para doença, né? Não adianta, você está tirando a Exato, dor. É. exatamente, exato. Frankincense, o olíbano. Esse aqui também é queridinho, também estava na minha primeira compra. E é um óleo que eu uso muito na minha vida pessoal. É um dos sublingual que eu uso sempre, todos os dias, por todas as questões a nível celular, renovação celular e tal, anti-inflamatório, né? Toda aquela coisa física. Mas, falando em termos de vibração, ele tem essa conexão muito, ele te dá esse caminho de consciência espiritual, né, de conexão. Quando eu me conecto comigo e eu me conecto lá com o fluxo, eu estou me conectando com, chamem do que quiser, com Deus, com o universo maior, né? Você se conecta com o teu propósito e aí você melhora a tua concentração, as coisas começam a se encaixar, assim, você começa a entender a ligação das coisas. É um óleo que se usa muito na meditação e por ele ser o óleo dos olhos, que eu não uso, porque eu uso o de mirra. E aí o de mirra, ele tem uma ação, não é parecida, mas ele também me dá essa coisa da consciência espiritual, por isso que eu não misturo os dois. Mas todos os óleos eu coloco o frankincense, para dar aquela potencializada. É uma coisa que eu faço em todas as minhas misturas, né? Eu faço as misturinhas dos óleos e eu coloco o frankincense. Eu acho que ele traz potência para todos os outros óleos. Então, você experimentem. Usar uma mistura de óleo de coco com lavanda e uma mistura de óleo de coco, lavanda e frankincense. O efeito, ele é mais rápido, ele dá uma... Ele, em termos de permeabilidade, é diferente a ação dele. Eu vi um estudo, eu procurei para trazer para vocês, porque eu já li isso. Tanto o óleo de mirra quanto de olíbano, ele tem uma questão celular diferente, por isso que é mais rápido. E por isso que ele tem esse potencial de renovação celular. Não é à toa. Ele chega em pontos que os outros óleos não chegam. E o de mirra também. O laranja é um óleo super usado. Eu não uso muito nas sinergias, porque é um óleo que eu coloco muito no difusor. É um olhinho para mim que é o óleo da alegria. Sabe aquela coisa leve? Né, de deixar o ambiente mais para cima, mais positivo, mas ele digamos que eu particularmente, eu uso o laranja como uma coisa, será que eu posso falar assim, mais externo? Sabe aquela coisa de positivo? Vamos lá, galera, todo mundo animado. Eu não uso ele para tratar a coisa dentro, eu uso outros, mas eu trago ele para me dar essa energia, essa leveza, essa coisa da brincadeira. Então, determinadas aulas, quando eu vou fazer muito a parte dos jogos sensoriais, e às vezes a pessoa é muito sisuda, ou muito cheio de, como é que chama? Muito quadrado, no sentido assim, tem muita regra, né? Trabalha com TI, nada pessoal, Clau, mas trabalha com TI, vem muito cheio das regras, vem Muita muito, laranja nesse muito corpo aqui. a questão do perfeccionismo está muito lá. Não, eu quero entender, eu quero entender, eu quero racionalizar, fia. Para de racionalizar e se joga, amiga. Né? Vai ser criança de novo. Aí eu uso esse óleo, né? Mas eu uso muito mais no difusor do que nas misturas. O Balance, eu acho que é o olhinho aí de 90% das pessoas que estão usando na pandemia, né? Para dar aquela equilibrada nas emoções. Ele te dá isso, ele trabalha a ansiedade, ele dá uma melhorada na inquietação. Mas, de novo, é legal, eu gosto de combinar. O Balance eu combino, por exemplo, com o vetiver, porque ele me dá essa acalmada, mas ao mesmo tempo eu vou atrás de enraizamento, eu vou atrás de algo que me traga não só tranquilidade, né, em termos de calma, mas uma coisa minha mesmo, uma coisa potente, mais interna. Mas é um óleo que eu gosto muito, o Balance. Eu faço várias misturas com ele, fiz várias misturas agora fiz 3 misturas para alunos, usando o Balance também agora na pandemia. Esses foram 6. Tem outros? Tem. Eu tenho 550 mil óleos aqui porque eu estou muito viciada. Mas, assim, são os óleos que eu, digamos,
Ai, não faltariam. Eu acho que são esses óleos, sabe? O limão é um óleo super usado, né? Que dá para você usar em várias coisas, mas eu consigo ver que eu posso, como é que chama? Ter os benefícios através de outros óleos, sabe assim? E esses daí eu não consigo ver ninguém para colocar no lugar, eu não consigo ver nenhum outro óleo que eu possa colocar no lugar do Francis, ver nenhum outro óleo que tenha o Peppermint. Então são óleos assim que realmente são os que eu, né, estão na minha caixinha, assim, né? Sinergias. Alguém quer completar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa desses óleos, Cláudia? Você fala. Não, Renata, tô te vendo aí, Renata. Você bem começa a falar, viu, quietinho. bonita? Eu já falei demais. Misericórdia, até cansada. Não, eu só quero relembrar o pessoal que algumas desses óleos que você falou, Paty, são sinergias já prontas, né? Como o Balance, como Forgive. o Forgive. Então, assim, eles são sinergias que têm óleos que são mais complicados de não existem sempre disponíveis ou não estão em todos os mercados. Então, realmente acaba ficando bem mais simples e até mais barato comprar direto essa sinergia pronta do que, por exemplo, quer ver o Balance? Os ingredientes do Balance são 6 óleos: osmanthus, blue camomile, Blue Tansy, Frankincense, Whole Wood, que eu nunca tinha ouvido falar, e o Spruce, que eu não sei traduzir. Mas assim, não são óleos que a gente enxerga todos os dias. Eles não fazem parte do nosso kit, eles não estão assim no nosso dia a dia. É complicado fazer essa mesma mistura fora dessa mistura pronta. Então, ainda bem que tem a mistura pronta, porque já nos ajuda e é bem mais barato do que comprar os óleos separados e fazer a gente mesmo, né? Exato. E aí vocês vão ver que mesmo as sinergias eu ainda sou bem saliente, eu ainda misturo, porque eu fico brincando mesmo de alquimista. Vamos lá para essas de nossas sinergias também são as sinergias que eu mais utilizo, digamos assim. Tem algumas que eu vou misturando e sei lá, eu fiz um rolão ou outro, mas esses aqui, digamos que são os rolões que eu sempre tenho em mãos, que eu acho que a todo eu consigo atender dentro dessas sinergias aqui. Quando tem alguma coisa diferente, porque tem alguns óleos que a gente tem que ter cuidado também, por ser hipertenso, por exemplo, o Peppermint é um deles. Então, quando tem algum caso diferente, aí eu monto aquele do Francis, por ser o óleo dos olhos, eu monto como base, e aí eu misturo algum outro óleo que eu tenha, o lemongrass, por exemplo. Eu nem falei do lemongrass aqui, é um óleo também de muito acolhimento, né? De dar essa coisa do acolher. Mas, enfim, essas aqui são as que eu mais uso sempre. Vamos lá. Essa foi a primeira que eu fiz. Opa, desculpa, Volta lá, desculpa, desculpa. Cláudia. Foi a primeira que eu fiz. Lavanda, alecrim e laranja. Essa daqui é uma mistura eu chamo que é uma mistura da alegria, porque ela tem a questão do laranja, ela tem o alecrim, que o alecrim é um óleo de limpeza, é um óleo de limpeza energética também. E também tem a lavanda, né? Que a lavanda, muita gente acha que a lavanda ela te traz só aquela a calma. Na verdade, a lavanda é um óleo que ela trabalha muito a tua expansão. Então, por que eu montei dessa forma, né? Renata, você pode falar aí, viu, Fia? Se eu estiver falando besteira, mas é o que eu montei, qual foi a minha linha de raciocínio e que eu vi dar certo na prática. Eu tentei equilibrar essa coisa a minha ideia foi, com a lavanda, a pessoa vai expandir a mente, ela vai se permitir de uma forma leve, resgatando pela laranja, porque ela resgata a questão da criança interior. E aí tem o alecrim para dar uma clareada, uma limpeza, sabe, de sombras, deixar a coisa fluir. Foi isso que eu pensei nessa mistura. Essa mistura eu já devo ter feito sei lá quantas, assim. Eu uso muito, 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 muito. É uma misturinha que eu acho que funciona. Eu uso para as crianças também, às vezes aqui para eles. É uma mistura que eu acho muito fácil de você usar, né? Eu Ela uso não no compromete. difusor.
Eu Ela uso no difusor para as meninas estudarem aqui. Só que eu não ponho lavanda, eu só deixo o alecrim com laranja. porque o alecrim também ele te dá uma clareza mental muito grande, né? É. O lavanda, ele te dá uma coisa de, não é empoderamento, mas essa coisa de você expandir a tua voz, sabe assim? É você se colocar verdadeiramente, é você não ter vergonha. Então, por isso que eu coloquei o lavanda, porque o que eu pensei? Eu falei, eu posso cutucar a pessoa lá dentro, né? Traz o foco dela e ao mesmo tempo ela pode se sentir meio empoderada, colocar para fora quem ela realmente é, ou o que ela está com vontade de fazer, é meio que dar voz para essa tua criança. Essa que foi a minha Interessante. ideia, né? Exato, porque ele é um óleo que ajuda nessa coisa de comunicação. É um óleo que ajuda muito também em cursos. Quando eu vou dar os cursos, não é à toa. O primeiro lá que eu tinha era lavanda com alecrim, não tinha laranja. Aí quando eu fiz a sinergia minha, incluí o laranja. Ele te ajuda a você expor as suas ideias, né? Com mais clareza. Então, por isso que eu fiz essa mistura. Olha, a gente tem uma pergunta aqui, deixa eu te falar. Tá. A Maria está perguntando quantas gotas do Frank em cada blend que você usa. Quando eu tenho, por exemplo, aqui são 4, certo? São 4 óleos que eu uso, porque esse lavanda, alecrim e laranja, eu coloco o frankincense também, tá bom? Eu vou falar para vocês aonde que eu não coloco. Então, aqui, a proporção que a gente usa para um vidrinho de 10 ml, a gente coloca, são 30 gotas de óleo essencial, para poder fazer a diluição. Se são 30 gotas, então são 10 gotas de cada. O que eu coloco? Eu coloco um pouquinho menos, então eu coloco 8, 8, 8, e aí coloco as 6 gotinhas de frankincense. É uma matemática, deixando bem claro que eu não, como é que chama? Eu não estudei isso aqui profundamente para saber em termos de percentual e qual é o percentual. Não, é uma coisa que eu vou fazendo bem intuitiva mesmo, sabe assim, matemática. Quando eu faço os óleos pessoais, que eu também faço as misturas e eu dou para as pessoas, enfim, os alunos me pedem, quando eu faço os óleos pessoais, aí mesmo que eu deixo a minha intuição gritar. Eu vou montando, a sensação que eu tenho é de tal alquimista. Eu lembro a pessoa, eu mentalizo a pessoa e eu vou colocando. Vou colocar 2 gotas de frankincense com mais 5 dessa daqui, aí eu vou montando. Só que a minha proporção final são sempre as 30 gotinhas lá de óleos essenciais para o resto de óleo de coco. Tá bom? Respondido, Maria? O Rê, fala, a Rê, ela tem curso, a bicha é alquimista. Fala aí, ajuda a gente, Rê, ela dá risada. Esse aí acho que é Vamos o lá. óleo do equilíbrio, né? Oi? É um óleo do equilíbrio, eu acho. Não sei o é? que Eu você acho que chamou, mas eu achei que essa ficou. Você veio pra cá e pra cá, você trouxe a pessoa pro equilíbrio. Me deu essa impressão. boa. Então tá aprovado. Pati, Oi, a Catarina, né? Eu conheço essa voz, é que eu não tô vendo todo mundo aqui. Fala, amiga sua louca. amiga, sua louca, deixa eu te falar. Eu já te falei do Copaíba, né? Sim. E eu queria fazer um relato aqui, porque a Pati já falou que a próxima compra dela, não sei até se ela já fez, né? Eu já Mas fiz, eu já tô com o meu já, né? Copaíba. Sim, senhora. Então, eu ponho a maior fé no Copaíba, porque, primeiro, porque eu já conheço a Copaíba há muitos anos, lá da nossa região, né, Pati? Sim, lá do Nordeste, Brasil. Lá da Amazônia, e Copaíba é assim um óleo, para mim é fantástico. E eu queria fazer um relato de um óleo que eu fiz para um adolescente de 14 anos, que eu acho que tu sabes quem é, filho de uma amiga da Neide. Não sei se a Neide te contou. Não, ela não falou. Então, o filho de uma amiga da moça que faz faxina para gente, ele estava com sérios problemas psicológicos e ele estava já se cortando e, enfim, ele parou de falar e parece que há 5 meses sem falar com os pais, sem falar com ninguém. E ela me contou isso e eu fiquei muito,
sensibilizada. E eu, na mesma hora, disse, não, eu vou fazer um óleo e vamos tentar ajudar esse menino, né? E aí eu fiz um óleo com copaíba, com laranja e com o Balance. Na semana seguinte, quando ela chegou lá em casa, ela disse assim, Catarina, tu não acreditas. O teu óleo é milagroso. Aí eu fiquei, como assim? Aí ela disse, não, o filho da minha amiga é outra criança, em uma semana. É outro menino. Eu fiquei toda arrepiada na hora. Ele não voltou a falar ainda, que ele deve ter problemas sérios. Mas ele mudou assim da água para o vinho. Ele já ficou mais alegre, mais feliz. Sabe, ele não ria, não fazia nada, não interagia com ninguém. Então ele mudou completamente. E essa semana ela foi lá em casa, eu perguntei como é que tá, ela me mandou um vídeo dele na praia, já brincando. Cara, eu fiquei tão feliz com isso, tão feliz, que para mim, assim, não tem coisa melhor na vida do que a gente ver o resultado que um óleo pode fazer. Então, assim, a Copaíba, eu ponho a maior fé na Copaíba e eu acho que a gente tem que tentar fazer isso como a Paty faz, né? E como todas nós fazemos, que é essa sinergia, né? Misturar, tentar. Eu confesso que eu fiz isso, mas eu fiz com um pouquinho de medo. Será que vai resultar? Será que não vai? Cara, e graças a Deus deu certo, sabe? Ajudou muito ele. Eu fiquei muito feliz, muito, muito, muito feliz com isso. E cada dia eu recebo mais relatos de pessoas assim. E isso é o que me move, é isso que me faz, sabe, continuar todo dia acordando para trabalhar com isso. E, Paty, cara, tá um sucesso isso aqui, viu? Obrigada por todas as tuas palavras. Ah, lindona, obrigada a tu. A Catarina que me falou do Copaíba. O Copaíba, ele não está aqui na lista, porque é um óleo que eu estou estudando e que eu estou testando. E aí eu fiz questão de apresentar para vocês o que realmente eu tenho conhecimento de causa, né? Com aluno, comigo, enfim. É por isso que eu não trouxe o Copaíba. Mas essa mistura que tu colocaste, claro, são vários. A gente nunca consegue enxergar só um lado da moeda, né? É uma história complexa. Mas a mistura que você fez, você foi muito na intuição mesmo, né? Você pegou a alegria lá, que é o laranja. O Copaíba, para mim, foi o óleo que deu força para a mistura, né? Que tu fizeste, da tríade. Isso. Porque você usou o Copaíba, o laranja, e o outro foi O Balance. o Balance, que foi o do equilíbrio emocional. É isso que eu falo. O Balance, na teoria, na teoria não, ele é uma sinergia. Por ele ser uma sinergia, na teoria eu posso usar ele sozinho. Mas por que não tentar potencializar esse óleo? Então, ele está Exato. potencializado pela Copaíba. E ele tem, o Balance, ele te dá mais essa questão de equilibrada mesmo, né? Deixar a coisa, a pedrinha no lago. Ele tem a camomila, ele tem lá os outros óleos que dão essa coisa de tranquilidade. É diferente da ação de uma laranja, porque você precisa colocar a pessoa um pouco para fora, né? Trazer Isso, te dá alegria. Exato. Então, eu acho que foram os dois óleos e aí o Copaíba veio para potencializar, né? Para fazer isso que eu uso pelo frankincense. Eu acho que essa que é a questão, é que eu ainda não experimentei O Copaíba e o frankincense, eles têm muita similaridade os dois, mas eu confio muito na Copaíba nessa parte emocional, sabe? Por isso que eu te falei, tenta o Copaíba, Paty. Eu vou experimentar também. Eu vou experimentar o Copaíba. Boa, Catarina. Gente, isso daí não tem preço, né? Não tem. Isso daí não tem preço que pague assim. E outra. Olha, a Dani está falando aqui que o frankincense é o rei dos óleos e o príncipe é o Copaíba. Nem tudo a gente vai ter uma explicação científica. Aliás, muita coisa não vai ter essa explicação, inclusive porque é muito mais interessante eu estudar os remédios, né, do que eu estudar outras vias, digamos, alternativas. Mas eu acho que o feedback é soberano.
Ah, eu não sei exatamente por que deu certo, tá? Mas deu, é real, aconteceu e eu consegui tirar uma pessoa sem usar remédio. Na minha opinião, isso é parte pessoal, não conversei isso com a Cláudia nem nada, mas para mim esse feedback final é maior do que estudos. Porque estudo também depende de quem faça o estudo, né? Depende do que está por trás, quem é que foi estudado, qual é a população. Então, o estudo é muito importante para te dar um norte, sim, ele te dá um norte, mas ele não é um fim. Na minha opinião, e é isso que eu faço com tudo que eu leio, com todos os cursos, eu não vou para o curso e, é Deus e é aquilo lá. Não, para mim ele é um meio. É mais uma coisa que eu vou experienciar. Ele não é um fim. Porque a partir do momento que a gente coloca um fim, aí a gente também já está, né, Limitando, né? limitando. Paty, deixa eu te falar aqui, ó. A gente está a 1h40. Vamos dar uma agilizada, porque a gente não tem mais do que 2, né? Daqui a pouco Gente, cai. desculpa aí, pelo Não, amor de imagina que tá uma delícia. Eu, por mim, ficava a noite inteira, mas é que a gente tem um limite aqui. Então, vamos lá. Vamos lá, vou acelerar, povo. Vamos lá, vamos lá. Lavanda Peppermint Franks. A gente já falou do Peppermint, aí eu também já falei do... Você pulou um, volta só lá para outra, porque aqui já estão todos os que eu uso Francis. Certo. Isso. O gerânio, ylang-ylang e bergamota. Isso daqui é um óleo que a gente bate o olho e você fala, nossa, isso daqui é para mulherada, para dar um power, né? Um poder. O bergamota também ele é um óleo super... não de empoderamento em si, como é o gerânio, o próprio ylang-ylang, mas ele traz uma coisa de mudança, assim, de aceitação, de confiança, de desenvolvimento. Esse óleo é um óleo que eu uso muito nas aulas. Para mim, é um dos óleos chaves para uma situação de estou pegando um brasileiro que acabou de mudar de país e é mulher. Então, ela, ao lado profissional, todas que eu peguei, ninguém veio para cá trabalhando. Então, todas, o marido veio trabalhando e ela veio como segundo plano, assim. Foi essa sensação que ela chega aqui em casa. Né? Então, é um óleo que precisa resgatar esse, não, filha, você é muito importante, você é muito, né? Desculpa a palavra, foda. É esse óleo. Então, isso daqui para a mulherada, e aí você trabalha a parte da sexualidade, você dá aquelas pitadas, né? A coisa do feminino, a coisa dos chakras, que eu não vou entrar nisso, que aí já é outra live, mas é um óleo assim que é a cara da pessoa. Eu acho que é isso que faz para a gente. O Balance, o Vetiver Lavanda, eu tinha comentado antes, porque da combinação, é o que a Catarina falou, né? O Balance é uma sinergia, mas eu quero o equilíbrio, eu quero que a pessoa se centre, que ela tenha consciência do que está mexendo, e aí eu trago a lavanda para ela se comunicar, sabe? É uma forma dela trazer não é, a minha ideia não é simplesmente acalmar as pessoas, sabe? Aquela batidinha nas costas, vai ficar tudo bem. Não, confia. Você tá dentro de ti. É essa que é a minha ideia de quando eu quero trazer essa tranquilidade emocional, é muito mais uma autoconfiança que eu quero passar para a pessoa, porque se ela tiver confiança, ela tá tranquila, né? Passa o medo. Essa é a minha visão. Bom. Cipreste, Francis e laranja. O cipreste é um olhinho que eu fiz para o maridão, inclusive. O cipreste é o óleo também, para quem perguntou assim de dar o passo para frente, tipo deixar o passado e continuar e olhar para o futuro, é o óleo que te dá esse start de saída, sabe? De vamos, filha, vida que segue, né? O empurrãozinho é o andar, né? Eu falo que é um óleo acelerador, porque ele dá essa coisa da alegria, né? Do laranja, mas ele tem o cipreste, que é um óleo que te dá essa coisa de segue o fluxo. É um desapego com a realidade que você tinha. Então, essa aqui é uma sinergia que eu indicaria muito para a pessoa que eu não estou lembrada quem é que foi que perguntou. Para mim faz muito sentido, né? E o frankincense de novo para potencializar. Mas o olhinho para ela seria muito cipreste. Essa coisa de segue o fluxo. Não olha mais para trás. O que temos agora é o hoje e o amanhã. Segue, né? Lavanda, esse daqui eu também uso muito, lavanda ou peppermint frankincense.
Lavanda a gente já falou, e o Peppermint também por conta das questões de expansão, né? Deixar o ar entrar, deixar o ar sair também. A gente fala muito de inspirar, né? De ter espaço. Mas para eu ter espaço, para eu conseguir respirar, eu preciso tirar algumas coisas que estão aqui dentro, sabe? Tirar a coisa do residual. Então também é uma misturinha que eu quis equilibrar assim as duas coisas, trazer um óleo de potência, né? O Forgive, que é o meu queridinho, que também é uma sinergia, mas eu trouxe a coisa. O que eu pensei? Esse óleo também é um óleo muito especial. O que eu pensei nele? O Forgive é o meu auto-perdão, é o meu acolhimento. Para eu acolher e para eu me perdoar, ou perdoar as minhas escolhas, certas ou não, que eu fiz, normalmente eu vou pensar que são escolhas erradas, eu tenho que fazer o quê? Olhar para dentro e me centrar, por isso o vetiver. E aí o óleo que potencializa essa mistura é a mirra. É o que eu falei para vocês, o mirra também tem essa questão igual ao frankincense, é uma questão de ascensão espiritual, ele tem um quê espiritual em termos vibracionais falando. Então ele potencializa aí essa coisa do... É um óleo que eu uso muito nas minhas meditações, por exemplo. E é um óleo que durante a pandemia eu fiz muito o Ho'oponopono. Eu usei esse óleo e essa minha misturinha que não tá aí, que a diferença dela é que eu coloquei o Forgive, eu coloquei o Vetiver, só que eu ainda coloquei algumas gotas daquele, eu não sei como é que fala, o Alin, que são 3 óleos da yoga, tem o de alinhamento, que é essa coisa de te trazer. É o Align. Então é o óleo da Paty, é esse aqui. Eu só fui misturando, equilibrando as quantidades. Eu coloquei só uma gotinha de vetiver. É isso aí mesmo. Esse óleo é sensacional, muito bom. Estamos terminando. Vamos lá. Acredita. Aqui a gente, como vocês vão receber esses materiais, então a gente colocou as fotos aqui no final dos benefícios emocionais do Kit Family, né? Para vocês terem um norte, assim. Então aqui a gente não está falando da questão física lá de, por exemplo, Peppermint para dor de cabeça. Não, a gente está trazendo só os benefícios emocionais mesmo dele, porque era a proposta da aula, tá? Aqui tem de todos os olhinhos do Kit Família. Qualquer dúvida que vocês tenham, gente, eu não sou detentora da verdade, eu não entrei num curso de aromaterapia e tal para estudar, mas eu leio muito, muito, muito. Então, se eu não souber responder, eu vou atrás e mando para vocês. Ou algum óleo que eu não tenha falado, mas que eu também use aqui, eu posso mandar para vocês aí todo o material que eu tenho numa boa, tá, gente? E É que não temos dava nós para fazer. também, né? Todas as que convidaram As vocês, as consultoras. consultoras, a gente está aqui à disposição de vocês também, né? Exato. Aqui é muito legal de ver também os olhos das emoções, né, Paty? Isso, esse Roda das Emoções, eu, Paty, não comprei todos os olhos porque eu sou muito metida e eu adoro fazer as minhas sinergias com essas intuições, sabe? De pensar no aluno, visualizar e aí montar as misturas. Então, por isso que eu não comprei. Eu acho todos muito interessantes. Esse Motivate eu acho sensacional, ele traz essa coisa cítrica, né? Então, é um óleo que eu acho interessante. O consolo também, para quem teve perda, também é top. Mas para mim, assim, o meu queridinho, o que eu não podia faltar, porque eu vejo como base de tudo o auto-perdão. Isso é uma coisa que eu defendo muito, é me aceitar. Na hora que eu me aceito com todas as minhas forças e fraquezas, e eu perdoo qualquer coisa que eu tenha escolhido ou mal escolhido, era o que eu sabia, era o que eu tinha no momento, era o que tínhamos para hoje. A coisa dá espaço para eu evoluir. Então, por isso que eu, Paty, tenho só o Forgive. Eu nunca cheguei a comprar os outros, porque aí eu compro outros óleos e eu mesmo vou fazendo as minhas misturas. Mas todos eles têm uma combinação, é isso que é interessante das sinergias. Eles têm umas combinações de óleos que você não tem sempre, ou quando tem, por exemplo, só que é uma facada no coração. Então a gente compra através de sinergia ou de kit, porque ele é muito caro. Mas é um óleo fantástico. Você cheira aquele óleo, o bicho é poderoso, né? Tem alguns óleos que
E tem gente enfim, que não que tem são tempo, não diferenciadas. gosta, não tem saco de ficar Isso, fazendo as gosta de estar com misturinhas, a coisa pronto, mais já ali tá à tudo mão. pronto, tudo ali prático, assim. E tem essa coisa de não ter os olhos todos em algum lugar, dependendo do país não tem. Então, assim, tem essas facilidades aí, né? Exato. Vamos ver o próximo. Pessoal, eu acho que depois, acho que esse é o último slide. Isso é uma frase minha também, né? Para a gente estar conectado com o fluxo energético aí de novo. O fluxo energético por isso que eu estou com as mãos abertas aí, é para cima, né? Com ele, com o maior. A gente precisa, para a gente estar de verdade conectado e achando o nosso propósito, a gente precisa estar em contato com as nossas sombras, porque a gente não é só luz, a gente não é só linda, a gente tem dia que a gente está descabelada, tem dia que a gente chora, eu choro pra cacete, aí tem dia que eu tô feliz. Isso é que torna a gente humano, né? Então, vamos aproveitar essa humanidade que a gente tem e quando a gente faz isso de forma consciente, a transformação acontece. A gente muda, a gente tem a escolha de fazer mudanças aí pensando numa evolução como ser humano mesmo, né? É isso. Muito obrigada, super obrigada, mil desculpas, quase 2 horas de live, eu não tinha essa noção, eu juro por Deus, mas a vontade de passar e de compartilhar aí os conhecimentos é muito grande, eu vivo isso todos os dias e por isso que eu só falo uma coisa que eu acredito, eu acho que isso acontece com as consultoras, isso acontece com a Cláudia, e por isso que deu quase 2 horas de live. Aí A estão as gente nossas adora, redes né? sociais. Se vocês curtiram aí o trabalho, nos sigam, falem para as pessoas, não só por uma questão mesmo de propaganda, é claro que eu preciso de propaganda e eu agradeço, não é mesmo? Porque a gente tem um leitinho, mas é por uma questão de corrente do bem, uma informação positiva, a gente tem tanto conteúdo negativo, gente, então quando tem alguma coisa de positivo, uma frase, ou um trabalho legal, vamos divulgar para fazer a informação chegar a mais pessoas, porque aí a gente se fortalece. É literalmente a corrente do bem mesmo. Ai, meu Deus, tem pergunta. Será que dá para responder alguma coisa? Ou a gente está dando tchau mesmo, Clau? Ó, tem um monte de gente dando tchau aqui, agradecendo. Eu vou aproveitar e agradecer. Paty, foi maravilhoso, eu amei, como sempre. Eu sou super suspeita, sou tua fã número 1 aqui. Eu e a Catarina, eu brigo com a Catarina qual é a fã número 1. Mas olha, muito obrigada, é muita luz, muito conhecimento, muita intuição aplicada. Para mim, a melhor forma de inteligência é uma intuição aplicada. E eu quero agradecer todo mundo que ficou com a gente aqui, que participou. Quero convidar para seguir a Paty ali no Movimento e Performance, é um Instagram delicioso. Entrem em contato com a gente, com as consultoras que convidaram vocês, a gente vai passar o material, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, se vocês quiserem comprar essas sinergias, esses óleos, entrem em contato com qualquer uma de nós, que a gente ajuda vocês. E a gente convida para o workshop de óleos, onde a gente fala dos óleos da família no sábado. Quem não fez ainda, pode falar com a gente também, a gente manda o convite. E muito obrigada e uma boa noite para todos aí. Até a próxima. Rê, obrigada aí, Rê, viu? Obrigada a todo mundo. Gente. Obrigada, queridos. Muito obrigada. Até a próxima. Até.